No ar, mais uma edição do NinjaCast, o podcast que conversa abertamente com os bastidores da política paraibana. Temos hoje uma alegria incrível de receber o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Adriano Galdino, inclusive Adriano, que foi o campeão de votos no último pleito, deputado do Republicanos, deputado natural de Pocinhos, e que teve 59.329 votos. Inclusive, também hoje, já contando com participações especiais. Primeiro, fazer a saudação especial ao presidente da Assembleia, Adriano. Obrigado por ter aceito o nosso convite, presidente. E vamos para esse bate-papo aqui franco, espontâneo, e o senhor tendo essa oportunidade de conversar com a Paraíba. Bom dia, Henrique. Bom dia, Felipe. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Glauber. Bom dia a toda a Paraíba. Bom dia aos paraibanos e às paraibanas. Para mim é um prazer sempre dialogar com o povo paraibano, prestar conta do nosso trabalho e procurar mostrar à Paraíba, aos paraibanos e às paraibanas, que a construção de uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos é um compromisso que eu tenho enquanto deputado estadual e enquanto cidadão também. Fazer a saudação especial agora aos nossos amigos da imprensa, companheiro Felipe França, do apresentador, inclusive âncora do programa Panorama Paraíba, na rádio 100.5 FM, FM Líder. Obrigado. E também titular, signatário do blog PB Vale, o site pbvale.com.br, o site líder de audiência lá no Vale do Mamanguape. Felipe, obrigado pela participação no nosso programa, nesse podcast, NinjaCast. Obrigado pela participação. Olá, Ninja. Olá, deputado estadual Adriano Galdino, a todos os internautas que nos acompanham, né? Desde já agradecer o convite feito e em breve iremos aqui fazer aqui alguns questionamentos, deixar também a nossa pergunta, né, para o deputado estadual Adriano Galdino. Agora eu deixei por último o nosso querido Álvaro Costa Alvinho, conhecido popularmente lá no Vale do Mamanguape como Potinho de Veneno. Por que Potinho de Veneno? Mas antes de falar do Potinho de Veneno, vamos fazer a saudação. Álvaro é uma pessoa amiga, de casa, né? Já tivemos aí vários encontros, inclusive no Vale do Mamanguape, na imprensa. É um batalhador, um cara, um vencedor na vida. Grande Álvaro, obrigado pela participação. Também apresentador do Panorama Paraíba. Obrigado por essa participação especial no NinjaCast, meu irmão. Bom dia você, Ninja. Bom dia, o presidente Adriano Galdino. Bom dia, Felipe, companheiro de bancada. Bom dia, internauta que está acompanhando aqui a gente. Como sempre, Ninja, você sempre companheiro, parceiro, agradecer pelo convite, né? E a satisfação de estar aqui batendo papo com o presidente que campeão de voto, ainda queria mais voto, homem. Ele queria mais voto? Queria mais voto. E aí, cadê o voto? Ainda quer mais voto? Encheu a sacola, estourou o saco, ainda queria voto, né, Ninja? E tantos deputados aí desesperados atrás e tem gente chorando aí, e ele ainda queria voto. Agora você brincou com o presidente, eu vou perguntar ao presidente. Presidente, explica pra gente, por que chamou ele de Potinho de Veneno? Quando o senhor foi apresentado lá em Rio Tinto... Deixa quieto. Parece que ele tem dizem, né, o povo lá da região, que ele tem uma língua meio venenosa. É mesmo, ele pega pesado. Agora, vou referar aqui um negócio aqui ao veneno é fatal aí. Que um companheiro dele aí, um deputado aí, um amigo da gente, pediu um conselheiro, ele mandou, procure Potinho de Veneno, logo o veneno, eu vou procurar o veneno. Podia ser Potinho de amor, né? Potinho de amor, Potinho de carinho, logo Potinho de veneno. Aí ele me viu e disse, o presidente mandou ele procurar, agora eu tô com medo do seu veneno. Eu digo, tá, cara. Agora, interessante que ele está aqui revivendo, né? E nós tivemos a última oportunidade de encontrar nós quatro, foi lá em Rio Tinto, não foi, presidente? O senhor fez uma visita, né, ao município de Rio Tinto e tivemos a oportunidade de saborear um peixe delicioso lá em Haroldo. Em Haroldo. Em Haroldo, né, presidente? Aquele exatamente. peixe. Lá tem um caldinho de cação também, mas o negócio lá é diferente, né, presidente? Foi lá, foi uma tarde muito bacana lá. Começamos de manhã, ficamos de tarde, almoçamos lá. Mandar um abraço para Haroldo, para todo o povo de Rio Tinto, né? Qualquer dia eu estarei voltando aí, viu, Haroldo? Para de novo saborear aí seus quitutes aí do seu Não é pro SES não, não é pra guardar do SES não, né? Vamos. Interessante, ver como o povo do litoral norte, é muito bom a gente fazer esse tipo de comentário, como é carinhoso, né? A gente vê praias paradisíacas, né? Um povo muito receptivo. A gente vê como a população da Paraíba ela é muito atenciosa, carinhosa, né? E uma região, assim, turística, né? A gente vê como, a gente falando perto de Haroldo, a gente comentando, os dois são de Rio Tinto, inclusive, né? Para você fazer essa referência, a região lá de costa. Eles me convidaram lá, a gente fez um passeio de barco numa catraia lá maravilhosa. Rio Mamanguape, né? Lá na região de Jaraguá. Eu não sabia, o primeiro porto da Paraíba tinha sido na região de Rio Tinto, eu não tinha esse conhecimento. Porto de Jaraguá. Porto de Jaraguá. E o Ninja andou lá de cano, quisesse até Bahia, vai até Bahia. Fui até Bahia. Outra coisa, eu comi ostras naquele caritó, né? Isso, tirado na hora. Tirada na hora. Hoje, por exemplo, negócio é de alto nível. Esses meninos, quando gostam de tratar bem os amigos, tratamento é ver, agora também quando abandona. Agora, Ninja, é bom lembrar essa ida do presidente, que foi importante para Rio Tinto, eu que sou de lá e o Felipe, que o presidente conseguiu uma coisa inédita junto a João Azevedo,
que foi as casas de Rio Tinto, a conquista do povo, a libertação do povo. O presidente foi importantíssimo nesse debate, nessa discussão com o governador João Azevedo. O próprio presidente da companhia, o doutor Virgílio Lianza, diz isso em todo canto, que o Adriano foi fundamental para que o povo daquela cidade, da minha cidade, ganhasse as casas tão sonhadas. Que era um sonho, é um de libertação. E o Adriano, o presidente, a casa foi própria lá em Rio fundamental Tinto. no diálogo, né? Muita gente vão lá, diz que é o pai da criança, mas, na verdade, naquele dia, Adriano foi importante, que ele teve na cidade de Rio Tinto, para sentir de perto o povo pedia, clamava pelas casas, e Adriano conseguiu convencer João Azevedo, e hoje é uma realidade na cidade de Rio Tinto. É isso, né, presidente? Foi uma visita de trabalho, né, que nós fizemos, e quando eu ouvi os argumentos do companheiro lá, Virgínio Lianza, nosso advogado, e ele me colocou toda essa situação. Eu disse: olha, isso é um tema que eu tenho certeza que o governador vai abraçar, pela sua sensibilidade, pelo homem público que é o governador João Azevedo. Eu conheço, sei do seu temperamento, da sua boa índole, né? E eu disse: tenho certeza que ele vai abraçar esse tema. E eu fui, levei a problemática, a narrativa do Lianza para o governador João. Ele de imediato já contactou com a SEAP, com a Emília, e fez a ponte dos dois, e a coisa andou, e graças a Deus o povo de Rio Tinto, né, teve preservado o seu direito graças à sensibilidade do governo do Estado, graças também à nossa interferência, e eu fiz isso com muito amor, né, ao povo de Rio Tinto, uma causa que é muito justa. Não tirei proveito político disso, é bom que se diga, né? Não fui lá levantar a bandeira: olha, eu fiz a coisa de uma maneira que eu sei fazer, de uma maneira muito discreta, contribuindo, né, para que cada vez mais tenhamos uma Rio Tinto melhor e mais justa para todos. E essa é a minha obrigação. Enquanto deputado estadual, me sinto empregado do povo, sei que eu sou um funcionário público a serviço do povo da Paraíba, e sempre que eu posso, eu contribuo para que possamos cada vez mais ter uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Agora, presidente, falando da sua origem, né? A gente sabe que o senhor teve uma origem humilde, o senhor veio de baixo, como todo mundo sabe, mas assim, como é que a gente conversa muito? Um ex-garçom, como o senhor, né, relata, uma pessoa que trabalhou no Pocinhos Clube, né? O senhor teve uma origem humilde, atinge a votação de 59.329 votos. Queria que o senhor fizesse esse relato para a gente. Pois é, eu sou de Pocinhos, né? Na verdade, nasci numa família muito humilde. Minha mãe era vendedora de Avon de porta em porta. Meu pai era caminhoneiro, foi mangaeiro, pipeiro, enfim. Fazia de tudo para levar a feira grosseira lá para casa. A feira do fubá, do açúcar, do arroz, do feijão, da carne, quando podia. E minha mãe, o que ganhava, não só vendendo Avon de porta em porta, mas também na cantina do Colégio Padre Galvão, Municipal Padre Galvão, ela investia na educação dos filhos. Ela tinha uma preocupação enorme com a educação. Ela sempre insistia e dizia todos os dias: meus filhos, estudem, porque se vocês não estudarem, vocês vão sofrer mais do que a gente. Meus filhos, a arma que o pobre tem para vencer na vida é a educação. Procure estudar, procure ler, procure adquirir conhecimento. E ela foi fundamental nessa nossa luta. Quantos filhos, presidente? 8 filhos. E ela ainda teve uma coisa muito forte, né? Porque eu sou mais velho, né? Tive que trabalhar mais cedo para ajudar nossos pais a criar os irmãos mais novos. Eu fui garçom no Pocinhos Clube, trabalhei no Mercadinho Seu Genaro Luiz Santos, que por sinal ainda é vivo hoje. Tem 94 anos, lúcido, entendeu? Um cara fantástico ele. E também fui vender confeito e maçã na Feira Livre de Pocinhos. Então, depois, incentivado por minha mãe, que na minha geração e na minha casa, conselho de pai e de mãe sempre foram sagrados. Hoje eu fico muito triste quando eu vejo um jovem que prefere acreditar numa mentira de um coleguinha ou de uma coleguinha do que numa verdade de um pai ou de uma mãe. Eu fui criado sempre respeitando e tendo os conselhos de mãe e de pai como sagrados, né? E minha mãe foi mais fundo ainda, viu, Felipe? Ela começou a colocar na cabeça da gente que o sonho ou os sonhos são possíveis e que a gente pode torná-los realidade.
basta a gente obedecer 3 premissas. Ela dizia, olha, para que os sonhos de vocês sejam realidade, vocês precisam ter fé em Deus, vocês precisam ser determinados e vocês precisam adquirir o preparo. Na cabeça dela, o preparo é o conhecimento, o saber. Então, a partir dessas 3 premissas, vocês podem tornar todo e qualquer sonho possível. E ela dizia isso de uma maneira muito frequente, muito firme, todo dia, o dia todo. E aquilo foi entrando na cabeça nossa, de cada filho, né, de cada irmão. E aí começou a minha vontade de entrar na política. Eu tinha passado no concurso Banco do Brasil, não só eu, com outro irmão meu, Luciano. Qual era a idade do senhor, por essa época? Eu acho que eu tinha o quê? 22 anos, 21 anos, Novo 22 demais. anos, era. Então, eu estava acabando de terminar o curso de Engenharia Civil. E esse meu irmão também, engenheiro civil também. Entramos os 2 na universidade e entramos os 2 no concurso Banco do Brasil. Na época que o Banco do Brasil era o melhor emprego deste país. Quem melhor pagava salário nesse país era o Banco do Brasil. E tinha prestígio, né? O pessoal que trabalhava no Banco do Brasil, em qualquer cidade, rapaz, tinha fé de ofício, como o pessoal fala. Exatamente. Até porque o valor do salário era muito alto. Tinha progressão na carreira. Tinha. A gente pagava-se muito mais do que a juiz, do que a promotor, do que a deputado. Era um salário muito alto. Então, naquele tempo era um status muito grande ser do Banco do Brasil. E lá passamos 2, eu e meu irmão, que foi um acontecimento grande. Fomos para televisão, entrevista, tudo. Como conseguiu passar 2 de uma casa só. Enfim, era uma repercussão grande, né? Foi uma repercussão enorme ainda para a região. E passou eu e Luciano, né? Luciano, por sinal, se aposentou como gerente. Foi uma alegria muito grande para mim quando entrei no banco. O banco foi bacana, foi fundamental para mim, melhorou minha situação financeira, não só minha, como da família também. Mas quando eu pude sair, foi uma alegria também, talvez até maior. Porque eu fazia todo dia a mesma coisa no Banco do Brasil. Era uma situação, entre aspas, de conforto, mas é uma situação que morria todo dia um pouco de mim. Porque eu sempre fui um sujeito inquieto. Eu sempre fui um sujeito que queria fazer algo além de viver na vida. Aquele desafio de querer... Eu sempre fui um sonhador. Eu disse, enquanto vivo, eu quero deixar um legado. Eu quero deixar uma história minha aqui na Terra, enquanto eu passar por aqui. Então, eu sempre tive isso na minha mente. De deixar um legado, deixar uma história, de buscar fazer e viver de uma forma diferenciada. Então, eu saí do Banco do Brasil. Naquele momento foi difícil para mim, porque as pessoas que estavam ao meu entorno não viu isso com bons olhos, porque eu tinha uma situação financeira tranquila, confortável e não achavam que seria uma boa solução para mim, uma boa atitude. Mas eu realmente estava decidido a fazer da minha vida uma coisa maior e melhor e poder contribuir enquanto cidadão, enquanto deputado, enquanto prefeito, enquanto vereador, na construção primeiro de uma Pocinhos melhor e mais justa para todos e agora de uma Paraíba melhor e de um mundo melhor para todos nós. Então resolvi entrar na política. Primeiro fui vereador, né, e depois me candidatei a prefeito, que foi um desafio bem maior, porque havia uma tradição na minha terra de 47 anos, 2 famílias ganhavam lá. Uma perdia. Café com leite. Então, eles tinham 47 anos. Uma oligarquia, tinha uma... Não, oligarquia não, porque lá todo mundo é pobre, né? Mas tinha uma tradição política, né? Então, eles tinham essa tradição de 47 anos se revezando, né? E eu resolvi ser candidato. Começou, ninguém acreditava. Primeiro é prefeito. Prefeito era vereador. Fui eleito vereador e no dia da posse de vereador, eu assinei a posse já dizendo no meu discurso que daqui a 4 anos estaria voltando como prefeito. E na Câmara foi aquela mangoça, como se diz lá na minha terra. Foi passeio. Mas aí eu fui para a luta, fui para a guerra e consegui ser o primeiro prefeito fora essas 2 famílias. Depois me elegi 3 vezes, né? E elegi 2 sucessores. Enfim, depois, inquieto como eu sempre fui, resolvi ser candidato a deputado estadual. Que aí a pancada do bomba é mais forte ainda, né? Exato. Você sai de Pocinhos, sem dinheiro, sem a tradição, sem um sobrenome famoso. A Paraíba, por tradição, gosta e vota
né, nas pessoas que têm aqueles sobrenomes bacanas, famosos, da grife política da Paraíba. Né? Verdade. Você disputar voto com esse pessoal é difícil. Mas a minha mãe não me ensinou a sonhar, não foi tornar os sonhos realidade. Ela disse, tenha fé em Deus, seja determinado e se prepare para a missão. Então eu fui para a guerra, acreditando que o sonho também pode e deve ser possível quando se obedece essas premissas, e consegui me eleger. Na época, Cássio duvidou da sua eleição. Não Cássio era governador, né? Cássio era governador, eu lembro que eu fui lá comunicar a ele que eu ia ser candidato, né? Aí o Laércio Cirne, que era o secretário de Cássio, né? Secretário de Comunicação. Era. E o Murilo, meu irmão, o deputado federal, o Murilo Galdino, agora eleito, foi casado com a sobrinha dele, que hoje é promotora, a doutora Gardênia, né? Gardênia Cirne. Então ele conhecia a nossa realidade financeira e pessoal, por essa questão familiar. E quando eu disse a ele que eu queria falar com o Cássio, tinha um monte de gente lá esperando, eu não tinha marcado. Eu disse, não, mas tem muita gente, o que você quer, tal, não sei o que. Eu disse, não, pergunta ele se ele pode atender. Se ele disser que não pode, eu venho outro dia, não tem problema não. Ele foi lá dentro e disse, não, espere. Tudo bem. E ele ficou insistindo em saber o motivo. E fez uma... não, é um assunto particular, eu falo com ele mesmo. E ele insistiu. Eu disse, rapaz, eu vou comunicar ele que eu vou ser candidato. Ele, candidato a deputado estadual? Sim. Homem, não vá não. Você não tem dinheiro. Ele conhecia a situação de Eliseu da gente, porque a sobrinha dele era casada com o Murilo. Estava dentro de casa. Você não tem dinheiro. Postinhos é pouco voto. Como é que você vai conseguir se eleger? Homem, desista disso. Vai só se endividar. Dá negócio para tudo. Ele deu uma incentivada para baixo danada. Aí eu não tinha o que responder. Eu disse, rapaz, o difícil é ser secretário do homem aqui, que é só um. Lá são 36, eu vou para a guerra. Uma cadeirinha minha. Aí só que, como eu disse a vocês, a sala estava cheia e as pessoas, alguns tinham marcado e passaram na minha frente. Depois, quando chegou na minha frente, quando eu fui entrando, ele disse, como é aquela história que difícil é ser secretário, é mais difícil ser secretário. Ele já sabia da história. Alguém comentou com ele lá. Enreda. Aí eu dei uma risada, tal, ele deu aquela risada e tal, e conversamos, e eu comuniquei a ele. Como eu fazia política desde Ronaldo, com Cássio, aí a gente escolheu 2 bairros de Campina Grande para fazer política, né? E eu disse, não, tem 2 bairros aqui em Campina Grande, que é Cunha Lima com Força. Como eu tenho uma tradição de estar junto com o Ronaldo, com o Cássio, eu vou focar aqui nesses 2 bairros, Liberdade e Zé Pinheiro. Aí eu comprei um carro de som, né? E eu acho que eu fiz uns 500 pequenos comícios. Eu e Deus, e quando tinha 10 pessoas assim, eu parava o carro de som para falar. Às vezes ficava só 1, 2 ouvindo, na região estava 30, 40. Aí fui caindo na graça dos meninos, mas minha mãe quer que você faça um discurso ali, algo lá. Aí eu saí fazer. Eu sei que eu fiz toda a Liberdade, o bairro da Liberdade, Campina Grande. Eu fiz em cada esquina daquela, eu fiz um mini comício. E depois fui para o Zé Pinheiro também. Fizemos todo o Zé Pinheiro. Foi uma campanha de muita rua, de muita determinação, de muito esforço físico mesmo, de muita determinação, de muita vontade de ganhar. Bom, quando faltava, acho que uns 15 dias para a campanha, a Praça da Liberdade é um local, é o pulmão da Liberdade, é um dos locais mais... o Campo do Leão em Campina Grande e a Praça da Liberdade são dois locais que tem um coração de Campinas. Simbólicos. Todo mundo conhece. Onde é o Campo do Leão, onde é a Praça da Liberdade, é uma coisa que todo mundo conhece. São locais assim, não tem tanto glamour, mas são locais históricos, né? E Cássio fez um comício, faltando 10 ou 15 dias para a eleição, não lembro bem, e levou o seu candidato a deputado estadual. E lá, quando eu soube que tinha esse comício, eu disse, puta, pronto. Porque todo o meu trabalho ali vai ser jogado fora. Naquele tempo, Cássio tinha uma força política enorme, né? Quem era o candidato dele? Era Ricardo Barbosa, na Liberdade. Aí ele fez a fala e disse, olha, meu candidato aqui é Ricardo Barbosa, que eu pedi aqui ao povo da Liberdade, do bairro, tal, que votem em Ricardo e tal. Aí um amigo meu, que mora lá, chamado... E isso, Cássio, no auge ali da política, né? No auge. Um amigo meu, que
Zé do Bode, que tem uma casa de peça em Campina Grande, mora lá próximo. Aí quando viu aquela aglomeração, foi para lá. Aí quando viu, Cássio citando Ricardo Barbosa, ele foi em casa, pegou uma cartolina e botou. E o meu deputado é Adriano Galdino. Aí Cássio, quando viu, disse, olha, quem não quiser votar em Ricardo e tal, vote no Adriano também e tal, não sei o quê. Mas a coisa ficou muito forte, né? Que, pedido de Cássio no bairro. E ele fez isso também no Zé Pinheiro, que era outro bairro que eu tinha trabalhado muito bem durante toda a campanha. Lá foi para Joia Germano, não foi para Ricardo Barbosa, foi para Joia Germano. Aqui o Zé do Bode entrou, ainda botou um cartolina, ainda trocou o meu nome. Lá no Zé Pinheiro, não. Botaram uma corda, não entrava ninguém. Fui na sorte. Lá tinha um pessoal. Na tora. Tinha um pessoal que apoiava a Joia, que era muito guerreiro, botou uma corda, não entrava ninguém, só entrava o turma mesmo. Ele fez uma fala lá no primeiro andar da sogra de Joia, né? No Zé Pinheiro, e lá também ele disse que o candidato dele no Zé Pinheiro era a Joia Germano. E isso, de certa forma, não foi bacana para mim, não, sabe? Não foi bom. E, além disso, ainda faltando 3 dias para a eleição, fizeram uma reportagem desses sites políticos que eu estava inelegível. E muita gente xerocou, distribuindo nesses bairros. Foi uma campanha suja, campanha suja mesmo contra mim nessa questão da inelegibilidade. Enfim, quando abriu as urnas, eu tive em Campina Grande 9.560, não estou lembrando. Foi a minha maior votação em Campina Grande até hoje, foi essa. E consegui mais 20 mil votos fora de Campina. Fui eleito e deputado estadual com muita força e com muita luta, com muita guerra, mas graças a Deus consegui chegar à Assembleia da Paraíba e hoje já vou para o meu 4º mandato de deputado estadual, 3 como presidente, né? Para ser presidente também foi outra guerra, né? Também. O menino ali foi pesado. Ali foi a história da urna, aquela coisa do placar eletrônico, o senhor quebrou uma tradição de Ricardo Marcelo, né? Ricardo Marcelo estava com... Todo mundo dizia não ganha não, né? Não, eu só fui candidato porque ninguém queria ser. Isso. Quem tem coragem de enfrentar Ricardo Marcelo? Eu lembro que eu fui lá na Granja, né? Falar com o Ricardo Coutinho, na época, governador, e eu perguntei a ele, você vai ter candidato a presidente? Ele disse, não, Adriano, não estou pensando não. O Ricardo lá é muito forte e tal. Eu disse, rapaz, se você não tiver, estou pensando em entrar. Eu estou querendo saber se você me apoia. Não, se você se viabilizar, eu lhe apoio. Né? Mas aí quando eu fui saindo, eu disse, rapaz, tu acha que vale a pena? O Ricardo é muito forte, tal, Ricardo Marcelo. Né? Eu disse, não tenho o que perder, eu vou para a guerra. Né? Aí fui, ninguém acreditava que eu pudesse ganhar, né? Tem até um colega seu da empresa que dizia, esse doidinho do Zorro vai ganhar nada. Esse doidinho do Zorro vai ganhar nada, rapaz. Os prognósticos, né? Entrou um doidinho do Zorro aí, candidato, que vai lá de Pocinho, vai ganhar para presidente nada. E aí eu fui para a guerra e ganhamos com um voto. Né? Vocês lembram que eu ganhei aquela eleição por um voto, né? Uma eleição muito difícil, muito apertada, com vários acontecimentos, né? O acontecimento do Tião puxou a urna eletrônica. Teve tantos acontecimentos. Teve tantos acontecimentos que eu vou colocar isso num livro. Vou começar a escrever um livro sobre a minha história política, começar a gravar, andar com o gravador, gravando para colocar no livro. Naquela época diz que Genival foi muito importante na sua vitória. Genival foi muito importante, não só na primeira, mas também na segunda, na terceira. Em toda a minha ação parlamentar, Genival sempre foi companheiro fiel, né? Um cara que falava as coisas de uma maneira muito honesta, muito franca e com muita sabedoria. Genival era um articulador nato, né? Agora mesmo com essa questão agora de eleição, de posicionamento político, como fica o republicano, a eleição em si, senti muita falta de Genival. Muita. Genival é aquele cara que estava presente no dia a dia nosso, a gente se conversava pelo telefone 10, 15 vezes por dia, a gente sempre se encontrava para almoçar ou para jantar, ele frequentava a minha casa, eu frequentava a dele, era uma irmandade, né? O Genival era aquele amigo fiel, irmão, né? Que dizia as coisas que às vezes eu queria ouvir e dizia também as coisas que eu não queria ouvir. Né? Da mesma forma, eu agia assim com ele também. Às vezes eu era muito duro com ele, algumas coisas que eu via, alguns exageros dele, eu dizia, olha, amigo, vamos com calma. Freio de mão aí. Ele era aquele cara, Genival era aquele cara que não gostava de dizer não, né? E as pessoas, e por ele ser assim, as pessoas às vezes se aproveitavam dele, né? Ele não gostava de dizer não.
Ele, às vezes, não podia fazer uma coisa e fazia, entendeu? Com aquela vontade que ele tinha sempre de servir as pessoas. E ele comprova muita briga, né? Os deputados insatisfeitos, ele tinha coragem de ir na granja ou no palácio, falar com o secretário que estava, teoricamente, agindo de uma forma contrária aos deputados, ou o próprio governador. Naquela própria formação do G7, na época, né? Genival foi muito corajoso, né, presidente? Exato. Ele sempre teve uma posição de defender a casa, defender os colegas deputados. Interessante, a gente vê como nos bastidores, né? Era um deputado que não dava muita entrevista, mas que na cozinha ele organizava muito a casa. Ele sempre tinha uma visão privilegiada dos fatos políticos, né? Conseguia ver um pouco à frente, né? Conseguia enxergar as coisas. E já na última eleição, o partido dele elegeu uma bancada expressiva, né? Exato. Como Tião dizia que Genival lia bem. Genival lê bem as coisas, né? Ele consegue não só ler, como interpretar, né? E interpretava as coisas que estavam para acontecer. Então ele tinha essa qualidade, infelizmente ele se foi, mas deixou uma saudade, deixou uma lacuna muito grande, porque até agora nenhum deputado estadual da Paraíba tem a capacidade política de articulação que tinha o deputado Genival Matias. Presidente, falando desses 59.329 votos, o senhor teve surpresas em algumas bases e decepções em outras, ou foi tudo dentro do seu prognóstico? Não, tudo tranquilo, acho que tive até surpresas positivas. Eu esperava 55 mil votos, né? Tá certo? E tive 59.329. Então, a coisa foi mais do que eu estava esperando. Dentro desse prognóstico, o senhor acredita, por exemplo, que essa votação, esse know-how e esse trabalho que o senhor tem à frente da casa, credencia o senhor para a recondução na Assembleia? Falando Também. agora do campo político, vamos falar agora de política. Bora. Também, né? Eu acho que o fato de ter sido mais votado ajuda, não é determinante. O que vai ser determinante é o diálogo com os colegas deputados. O que é determinante também é a minha postura enquanto presidente. Eu sou um presidente que as pessoas que lá convivem, lá são deputados e deputadas, sabem da minha postura, sabem do meu jeito de fazer gestão na Casa de Deputados Pessoa. Os outros, que ainda não foram, é uma aventura. E as aventuras podem dar certo e podem dar também errado, né? Comigo é um porto seguro. O cidadão já vota em mim sabendo como eu sou, porque eu já fui presidente da casa por 3 vezes. Então não tem aventura, nem tem jogo nas costas. Aquilo está provado pelas minhas 3 passagens pela casa, que os compromissos que eu assumi com todos foram cumpridos, que a palavra que eu sempre dou e a palavra empenhada sempre é cumprida. Então, os deputados têm essa garantia, uma garantia de quem já foi, de quem é e de quem cumpriu. É claro que os outros 35 deputados, todos eles querem ser presidente. É natural. Mas nenhum deles tem a garantia que eu dou, porque não foram ainda presidente. Pode essa garantia ser cumprida ou não. Né? E os novatos que chegam, o senhor vai falar o que com os novatos? Eu sempre tenho conversado com eles o seguinte, companheiros, a gente é deputado, a gente é político, e o maior patrimônio de um político é o passado. Não é o presente nem o futuro, é o passado. Então, você quer saber quem eu sou, você dialoga com os deputados que hoje são deputados, ou os deputados que já saíram da casa. Aí eles vão lhe dar a radiografia da minha personalidade, do meu jeito de agir, do meu jeito de proceder e do meu jeito de administrar a casa. Vá conversar, depois você retorna para a gente conversar novamente. É isso que eu tenho dito aos novatos. Primeiro, vá se inteirar quem é Adriano Galdino como deputado e como presidente. Depois que você tiver esse perfil, esse conceito, você volta para a gente conversar como é que a gente vai fazer para acomodar todos dentro da Casa de Deputados Pessoa, dentro da nossa gestão administrativa. Interessante que o presidente ele contorna muitas vezes conflitos, né? A gente vê, por exemplo, agora uma nova legislatura. Só uma dúvida aí com relação à Assembleia. Isso. O bloco Solidariedade, PSD e PP tem ali um líder que orienta essa bancada, que é Aguinaldo Ribeiro. Sua conversa será com os deputados desses partidos ou terá algum contato com Aguinaldo? Com quem quiser conversar. Se Aguinaldo quiser conversar, eu converso com os deputados. Esse bloco aí fez 7 deputados. Já estou conversando com os deputados. Por sinal, quem não está nesse bloco já é Felipe Leitão. Felipe Leitão já saiu desse... Declarado contra o senhor. Felipe Leitão já saiu desse bloco aí, já não está mais nesse bloco. Né? Já são 6. E vou conversar, a princípio, com os deputados. Mas se outras pessoas, outros atores que não sejam os deputados, quiserem conversar comigo, estou aberto.
Agora, os atores principais são os deputados, com toda certeza. O discurso de Daniela, senadora, ontem, num evento que o republicano reafirmou apoio a João, o senhor acreditou naquele discurso dela, que ela disse que está ali para somar, para ajudar o grupo? A mensagem dela é a da Aguinaldo também? Eu acredito que sim, né? Acho que todos que estão ali no agrupamento político de João vão contribuir, né? Para que cada vez mais João possa sair vitorioso do segundo turno e possam contribuir, até porque eles têm a indicação do vice, contribuir com a gestão de João, no sentido de torná-la cada vez melhor e mais justa para todos. Ô, presidente, dessa legislatura agora que está se concluindo, eu posso dizer, por exemplo, que o Cabo Gilberto foi o que deu mais trabalho para o senhor? Por exemplo, Não, ninguém está a atrapalhando. gente viu o episódio durante a pandemia, né? A questão da vacina, tal. Teve... A questão com a polícia isso, também, militar. muitos Não, embates. na verdade, o Cabo Gilberto usou toda uma estratégia para se tornar primeiro defensor da polícia, né? E, modesta, assim, eu fiquei assim, ainda inculcado, né? Sem entender muito como é que a polícia engoliu aquele discurso de Gilberto. Como é que os policiais engoliram? Porque ele foi feito totalmente de uma forma inapropriada. Como? Ora, o projeto que estava sendo votado era um projeto de proteção social, que é um copia-cola do governo federal. E nesse projeto, da maneira que veio, é para discutir proteção social dos policiais. Da mesma forma que o governo Bolsonaro fez para o Exército e as polícias federais também, e também a Polícia Rodoviária Federal. Então é copia-cola. E aí ele colocou na cabeça da tropa que se o governador quisesse, podia botar lá naquele projeto reajuste salarial, criar situações melhores para as polícias, tal, que não cabia naquele projeto. Eu vou contar aqui um exemplo. Imagine, o cara é convidado para um casamento, né? E o noivo diz, olha, vocês que são convidados vão pedir uma televisão ao padre. Porque o Papa tem dinheiro, a igreja tem dinheiro, e se o padre quiser, dá uma televisão a cada um de vocês. Aí o padre chega e diz, meu amigo, nós estamos aqui tratando de um casamento. Não vamos tratar de presente para noivo, não. Mas aí os convidados dizem, não, mas você tem condição de dar. É só você querer. O Papa tem dinheiro, a igreja tem dinheiro, é só você querer. Foi isso que o deputado criou na mente dos policiais. Que se o governador quisesse, podia dar reajuste, podia criar situações melhores para os policiais, dentro desse projeto social, de proteção social, que não tem nada a ver com isso. Mas a coisa evoluiu, ganhou proporção que hoje a polícia acha que ele defendeu e que, de certa forma, né, o caminho que ele utilizou era um caminho sem a menor condição de resolutividade para aquela situação que ele criou. E ele sabe disso. Mas colocou na cabeça da tropa, a tropa acreditou, né, e a tropa até ficou chateada comigo, com o governador, porque o pleito não foi atendido. Mas não foi atendido por conta que aquele dali era um instrumento inapropriado, era um risco na água, não servia de nada para aquela finalidade. Depois, o próprio governador sentou com a categoria, eu participei de todas essas reuniões, quem estava presente lá, como os diversos coronéis, o nosso primeiro Melqui, e o pessoal dos cabos soldados. Coronel Francisco também? Coronel Francisco. Estava também o Luiz, que era major, e todos eles que estavam lá são testemunhas vivas do quanto eu defendi a tropa, do quanto eu entrei no debate para defender os policiais, as polícias, não só civil, como militar e a penal também. Então, lá no debate, eu fiz esse contraponto. O pessoal técnico do governo sempre preocupado com o impacto financeiro, que é normal, o governador querendo atender, eu também querendo atender, o próprio governador sempre colocando a vontade política dele de atender a tropa, a turma técnica do governo preocupada com o impacto financeiro, enfim, e esse diálogo foi uma coisa construída lá naquele ambiente que é próprio para reajuste, e aí a gente conseguiu chegar a um denominador comum, e diga-se de passagem, nunca na história da Paraíba um governador fez tanto para as polícias. Nunca. O governador João Azevedo foi o governador que mais fez para a polícia militar
civil e penal. Juntando todos eles do passado, todos eles não fizeram a metade do que o governador João fez para as polícias. Isso é fato, isso é verdade. Hoje o policial que fala mal do governo é porque ou está mal informado ou está sendo injusto com o governador João Azevedo. Mas foi o governador que mais teve respeito às polícias civis, penais e militar. Você tem uma ideia? O pessoal, quando se aposentavam, perdia quase o salário todo. Né? Hoje já incorporou 25%, vai incorporar em janeiro agora 25% da aposentadoria, 50%, e daqui a 2 anos, todo aquele que se aposentar vai se aposentar de forma integral. Sabe que conquista é essa? Você tem uma ideia? O deputado estadual, que hoje ganha R$30 mil, se eu me aposentar hoje, sabe quanto é a minha aposentadoria, Fotinho? Diga aí. O teto do INSS é 6.800, né, hoje? É 6.800? 7.500, não? 7.500. Então, pronto. O teto do INSS é 7.500. Então, um deputado estadual que ganha 30 passa para 7.500, aposentado. Um coronel de polícia hoje, da polícia, que ganha 20, 18, 20, não sei quanto é, 22 por aí, e quando se aposentar, vai levar os 22 mil para a aposentadoria integral. O policial militar, daqui a 2 anos, né? Que vai incorporar, daqui a 2 anos incorporar 100%. O policial, o soldado, né? Que hoje ganha em torno de R$6 mil na Paraíba, um pouco mais, depende se fizer extra, pode até chegar até mais do que esse valor, vai levar para a aposentadoria esses 6 mil integral. Isso é muito importante, foi um avanço muito grande, uma garantia muito grande para o policial e para a sua família também, graças à sensibilidade e o compromisso do governador João para com as polícias civis, militar e penal. O senhor falou dessa questão dos R$30 mil e dessa perda, né, dos deputados. Pode ser feito algo no futuro para garantir a previdência dos deputados? Não pode não, porque nós passamos batido, como diz a história. A Constituição de 88 permitia. Para os deputados. Para os deputados. Só que os deputados estaduais foram omissos, os deputados estaduais de 88 foram omissos. Não fizeram a devida gestão junto ao Congresso Federal. O Congresso Federal aprovou para o deputado federal, que hoje eles aposenta integral, senador, presidente, né? Defensor público, juiz, promotor, Ministério Público, todos eles se aposentam integrais, com salário integral. Nós, deputado estadual, não. Nós ficamos, os deputados estaduais da época passaram batido e deixaram os deputados estaduais de fora dessa situação e não pode ser mais remediada. Impressionante essa situação, né? Exatamente. Verdade. Você acha o salário de deputado estadual alto ou baixo? Não, está no tamanho, E a Previdência? Eles deveriam ganhar integral os 30 ou ficar em 7.500 mesmo? Aí, como disse o presidente, passaram batido. Presidente, o senhor na sua fala ontem, lá no evento do Republicano, disse que tinha gente, prefeitos, que foram para Pedro, que o senhor vai trazer de volta alguns que foram para Pedro. O senhor já conversou com alguns que foram e que vai voltar? Sinceramente, não estou lembrado de ter dito isso, não. Você tá mas disse bastidores. Eu acho que, pare bem, eu acho que os companheiros que estavam com vontade de ir para o outro agrupamento político, a partir da decisão do Republicano, essas pessoas já não mais vão, não mais irão, melhor dizendo. Porque eles perceberam que o Republicano ficando com o João, a probabilidade do governador João ser eleito aumentou e muito. Então ninguém gosta de perder, de arriscar. Então os companheiros que estavam pensando em ir para o outro agrupamento não vão mais. E alguns que lá estavam, né, já começam a mostrar sinais de arrependimento. Mas isso é uma construção que será dialogada a cada dia. Né? Dá tempo, presidente? Conversar com esse povo? Dá tempo, sim. Eu acho que as pessoas nos procurarem, a gente vai conversar com o maior prazer. Eu acho que essa construção da vitória de João passa também para cada vez por fortalecer o nosso agrupamento político. A gente falando sobre essa questão dos republicanos, aconteceram assédios por parte do grupo Cunha Lima para tentar demover esse apoio, presidente? Claro, né? Eu acho que o Republicano é um partido grande, fez 8 estaduais, 3 federais, ajudou a eleger o senador Efraim, né? De forma determinante. Eu acho que Efraim tem essa compreensão. Outro dia ele ligou para mim e disse, olha, quando eu vou abrir meu gabinete de senador, está a sua foto e a de Hugo Mota lá, né? No gabinete. Ele tem essa compreensão de que a gente foi importante. A gratidão, né? Muito importante a gratidão. E a gratidão também, de que a gente foi importante.
nos momentos de fragilidade da sua eleição, a gente ficou com ele, ficou junto com ele, né? Com muita firmeza. Então, é natural que as pessoas queiram o apoio do republicano. Então, muito natural e, sinceramente, não vejo nada demais nesse sentido, né? A gente analisou, dialogou e resolvemos ficar no local que a gente estava. Eu acho que tem uma coisa muito importante do republicano, é que o republicano está fazendo escola na Paraíba no sentido de se fazer uma política compromissada com a palavra, com a honra, né? O republicano tem mostrado à Paraíba que os políticos podem ter, sim, palavra dada, palavra cumprida, né? Eu acho que esse episódio do senador Efraim mostrou isso para a Paraíba. As pessoas podem fazer um compromisso e cumprir esse compromisso até o fim. Então, o republicano, diante desse norte, dessa situação, a gente não tinha como fugir do compromisso do segundo turno com o governador João. A gente estava com ele no primeiro turno e não tínhamos motivos públicos. Podemos até ter alguns motivos pessoais. Aqui e acolá tem um arranhão com o governo e tal, mas motivos públicos, coletivos, a gente não tinha para deixar o agrupamento do governador. Todo casamento é assim, né? Todo Exato. casamento tem um arranhãozinho, um moído, e a coisa se administra, né, presidente? Exatamente. A gente não tem motivos públicos para romper politicamente com o governador João e passar para outro agrupamento político. Deputado, hoje o Republicanos é a maior bancada, será a maior bancada na Assembleia a partir de fevereiro. Qual será o tamanho do Republicanos dentro de um possível novo governo João Azevedo? Pois é, nós dialogamos com o governador João Azevedo e queremos ser tratados e seremos tratados, esse é o compromisso do governador João, pelo nosso tamanho, de acordo com o nosso tamanho. Então vamos ter uma participação forte na estrutura administrativa do governo, vamos ter companheiros nossos participando da gestão e vamos contribuir cada vez mais por uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Mas a partir de agora, esse tratamento é quando, como se diz na linguagem? É a partir do próximo governo, né? A partir de janeiro nós estaremos já com a estrutura. Já temos alguns companheiros dentro do governo. Nós temos que entrou, não foi através do republicano, mas hoje faz parte do republicano. Nós temos Roberto Paulino com o Ranieri. Nós temos, tem Fred, né? Nós temos o Fred, nós temos também a Valéria, que é secretária de articulação política, vereadora em Campina Grande. E a pesca, que era de Juscelino? Tem outro cidadão também na pesca também, né, que indicado pelo republicano. Temos também a diretoria da ESA, que é um irmão de branco, né? Enfim, nós temos alguns companheiros do republicano que já estão no governo. E a tendência é aumentar essa participação com pessoas do republicano até para adequar o nosso tamanho atual com a nossa realidade política administrativa atual do governo. Existe comentário, presidente, que o republicano vai indicar a Secretaria de Educação. É verdade isso? Sim, houve também esse diálogo com o governo do Estado. A gente indicar um técnico, uma pessoa realmente capacitada, uma pessoa que tenha conhecimento na área da educação, para que possa comandar a Secretaria da Educação. Isso também existe compromisso nesse sentido do governo com nós, do republicano. Agora, é verdade que essa foi a última eleição de Adriano Galdino para deputado estadual? Pode ser, sim. Eu tenho um sonho de disputar chapa majoritária. Não foi possível agora, mas eu sonho. E minha mãe me ensinou a sonhar e me ensinou também a tornar meus sonhos realidade, né? E vou realmente, a partir de janeiro, começar uma caminhada para que eu possa, na próxima eleição, estar na chapa majoritária. Ou na condição de governador, ou na condição de senador. A formação exclusiva. Isso. O senhor está revelando... primeira mão. O senhor está revelando essa pretensão. Exatamente. O que é que motivou o senhor a fazer isso? Olha, o senhor acha que já deu o que tem que dar na presidência da Assembleia? Não, eu sou um sujeito inquieto. Eu nunca estou conformado com minha situação. Eu sempre busco outros caminhos e outros nortes, né? Eu estou com 61 anos, já fui prefeito, já fui vereador, deputado, fui presidente da Assembleia por 3 vezes, já fui governador várias vezes, né? Poucos dias, mas já fui. Então é o seguinte, o que é que eu penso agora? Bom, eu vou dar outro salto. Se der certo, vou continuar servindo a Paraíba. Se não, vou me aposentar politicamente e vou me recolher, até porque quando a gente tem 61 anos, a gente tem que viver muita vida, porque a vida é bela, é divina, mas a vida é muito rápida, né? E é muito curta. E a gente, nessa atividade política, eu já estou há 36 anos. E a gente paga um preço muito caro por ser política. As pessoas só veem o glamour, não vê o sacrifício, não vê a luta, não vê o quanto também a gente abre mão
até da nossa vida pessoal, particular, porque a gente sempre está antenado. E da maneira que eu faço política todo dia. Eu não tenho... A eleição foi a semana passada, mas eu... O Zap é ligado. Direto, eu não paro. 5 da manhã tá ligado, Zap. 5 da manhã. Eu não tive férias, eu não paro, eu sempre estou fazendo Na caminhada é fazendo política. O presidente está caminhando aqui, eu soube, e como você viveu 2 deputados perguntando, pedindo opinião, já marca na caminhada, interessante. Exatamente. Já estão aqui várias ligações aqui dos deputados, quando eu sair daqui já vou almoçar com... Quando chegou aqui, já tinha um aqui embaixo. Exatamente. Então eu não paro, né? Sempre estou fazendo Agora, política. No discurso seu ontem, eu vi que você estava emocionado sobre a conquista de eleger o seu irmão Murilo como um deputado federal. Isso é uma conquista muito grande, né? Porque é um filho do povo. Se chega à Câmara Federal. É porque vocês não conseguem imaginar o tamanho dessa façanha. Porque uma coisa é você ter um sobrenome famoso. Uma coisa é você ter uma estrutura política, uma tradição política grande e se aproveitar dela para se eleger. Outra coisa é você sair lá de Pocinhos, sem uma tradição política, sem um sobrenome famoso, né? E chegar à Câmara Federal. É um filho do povo que chega para defender os filhos do povo da Paraíba, que somos os filhos do povo, como nós aqui, todos nós aqui somos filhos do povo, né? Somos a grande maioria. Mas só que lá no Congresso e na Assembleia também, a coisa se inverte. Apesar de sermos a grande maioria, mas tanto na Assembleia como no Congresso Federal, a grande maioria fazem parte das elites paraibanas políticas, né? Então, o funil é muito estreito e Murilo conseguiu vencer e superar esse funil, chega na Câmara Federal com muita vontade de servir a Paraíba e de representar bem os filhos do povo da Paraíba. Nessa eleição de Murilo, a principal turbulência foi quando aconteceu aquele lançamento da candidatura de Poliana. Tinham-se aqueles acordos naquela região do sertão e causou aquela instabilidade dentro da base, por exemplo. Foi esse daí, acho que eu queria que o senhor comentasse os bastidores. Depois daquele episódio, o que o senhor assimilou e como foi a rota até chegar lá? Pois é, naquele momento a Poliana, que era deputada estadual, resolveu aceitar o convite do governador João para ser senadora. E ela chegou para Murilo e para mim e disse, olha, eu preciso do voto de vocês, porque não tem sentido eu apoiar na minha terra um deputado que não está votando em mim. Eu disse, você tem toda a razão. Acho que você tem toda a razão, que não tem sentido você votar em Murilo e em Pombal se Murilo não vai votar em você. E ela até, na conversa, até propôs assim, não, Murilo fica comigo, embora que você fique contra. Eu disse, Poliana, não vai dar certo. Então, nós chegamos juntos, vamos continuar juntos. Eu entendo perfeitamente a sua situação. Pena que eu não posso votar em você. Você é uma guerreira. Em todas as minhas falas no interior, eu sempre elogiei Poliana, né? Dizia que não tinha compromisso de votar em Efraim, mas nunca a tratei mal, sempre abri espaço para ela. Esteve lá em Pocinhos, esteve em outras cidades também, falou, tá certo? Mas a gente tem esse compromisso. Então, abrimos mão do voto de Pombal, foi uma perda substancial, porque perdemos, acho que algo em torno de 10 mil votos, e realmente foi um abalo, foi um momento de crise ali da campanha de Murilo. Mas Deus nos deu forças para que a gente pudesse superar esse momento e a gente conseguiu vencer esse empecilho também. Na convenção do governador, o senhor usou lá a palavra na convenção, deixar um recado para alguns aliados que estavam querendo roubar voto da sua base. Foi atendido? Parou a sangria? Olha, ali não foi só um recado para a minha base, foi para todos, né? O que eu coloquei ali que os companheiros deputados que queiram ou que queriam aumentar a sua base procurassem as lideranças que não tinham ainda candidato, as lideranças que ainda não tinham formado compromisso com ninguém, ou então, em última análise, foram procurar os adversários para trazer os votos dos adversários para eles. Agora, ficar brigando dentro da base, isso não é bom nem para a campanha de João e nem também para o grupo. Então, a minha fala foi nesse sentido, uma fala muito apropriada e lembra... Que ninguém esperava, presidente, só falando aquele dia ali. Foi. Pegou toda surpresa. É porque eu sou defensor dos deputados, né? Eu sou presidente e ele estava falando em nome de todos os deputados, né? Que os deputados se sentiam pressionados por alguns deputados, né? Não vou citar nomes, que tem essa prática de querer fazer valer seu poderio econômico para tentar desmanchar aqueles acordos políticos de última hora que foram feitos
há bastante tempo, mas que ele desmancha de última hora para ter aqueles votos. E ali eu mandei o recado e eu acho que funcionou, porque nessa eleição agora foi muito pouca coisa que aconteceu nesse sentido, né? O pessoal sentiram que eu estava falando sério e eu ia para cima, sim, porque se acontecesse algo do tipo, eu ia para o revide, né? Então foi muito importante aqui a minha fala. Eu soube até que o Alckmin ficou meio espantado. Foi, não, porque atrás nos bastidores, o clima pegou fogo lá. Pegou fogo. Se essa Paraíba aqui, que hoje Era o golpe que disse, o que é que está acontecendo está pegando aqui? aqui? Então, já entendendo nada, fala bem cá, Preocupado, um né? paulista, o que está acontecendo aqui? Esse discurso não está adequado. Mas aí faz parte, né? O presidente foi lá em defesa de todos os deputados que estavam preocupados com a situação que estava acontecendo, né? Agora, presidente, por que a Paraíba, estão faltando poucos dias aí para o segundo turno da eleição, por que a Paraíba deve reeleger João Azevedo? João, com toda certeza, é um governador muito preparado, é um técnico que fez muito pela Paraíba e vai fazer muito mais ainda. Não teve a oportunidade de fazer tudo porque enfrentou uma pandemia. É uma pandemia que paralisou o Estado por 2 anos e 8 meses. Então ele ficou com a sua gestão prejudicada. E também com essa convivência, essa má convivência com o atual presidente. Então o João vai pegar um outro cenário. Vai pegar uma Paraíba sem pandemia. Acredito eu, vai pegar um presidente como o Lula, que é atencioso ao Nordeste, ao povo nordestino, e tudo isso vai contribuir para que ele possa fazer uma gestão muito melhor do que a atual, por sua capacidade técnica, por sua vontade de servir a Paraíba e aos paraibanos, e por seu compromisso, né, com as pessoas que menos têm, compromisso com a renda, com o trabalho, com os empresários paraibanos, enfim. João é uma pessoa muito preparada, e, como eu disse, não teve a oportunidade de fazer tudo, de fazer o seu melhor. Primeiro, por conta da pandemia. E segundo, pelo o atual presidente do Brasil, que nunca quis dialogar com a Paraíba, que nunca quis ver a Paraíba com os bons olhos, né? E vai João pegar, a partir de janeiro, um outro cenário. Vai pegar, na minha opinião, vai pegar Lula presidente, não teremos mais, se Deus quiser, outra pandemia, e ele vai, com toda certeza, fazer uma gestão melhor do que a atual. Presidente, é possível fazer também um paralelo e traçar uma diferenciação entre os dois palanques, de João e de Pedro Cunha Lima? Olha, eu tenho uma prática seguinte, eu faço política falando bem do meu candidato. Eu não costumo falar mal do candidato alheio, entendeu? Você nunca me viu falando mal de nenhum outro adversário meu. Eu falo bem do meu. Vejo o João preparado, vejo o João comprometido com a Paraíba e com os paraibanos. Vejo o João que foi prejudicado pela pandemia, mas mesmo assim ele fez uma grande gestão. Muitos paraibanos deixaram de morrer graças à firmeza de João. Havia uma pressão popular de alguns segmentos aí, como empresarial, no sentido de abrir a Paraíba. Se ele tivesse ido nessa onda, no sentido da palavra, muitos paraibanos já não estavam mais vivos aqui, né? Acho que ele foi muito forte na gestão para defender as vidas do paraibano, né? Muito forte em fazer políticas públicas na saúde pública para garantir aos paraibanos o direito à vida. A gente não entrou em colapso, a gente teve sempre uma reserva de UTI, sempre oxigênio, sempre, enfim. Os paraibanos tiveram em João, né, um condutor e um gestor muito compromissado com a vida dos paraibanos. Isso foi muito importante. Mas a pandemia atrapalhou a gestão pública, com toda certeza. E espero que a Paraíba renove esse mandato do governador João para que ele possa fazer ainda mais, porque ele vai ter mais 4 anos sem pandemia e com um presidente que vai ter um olhar mais especial, um presidente mais humano e um presidente que tem uma consideração maior ao povo paraibano. Estamos chegando à reta final do podcast, à vontade para as últimas colocações. Só para perguntar ao presidente se aumentou o número de deputados que vai votar no seu... Potinho, parou. Potinho. O senhor disse que tinha 20, Potinho já começou. Tinha 22 deputados que votam no senhor. Daqui a pouco ele vai querer saber a relação. Ele quer, tá com o papel ali. Você vai querer pegar esse papel. Por aqui, viu? Vai querer pegar esse papel. Eu estou aqui justamente com essa relação todinha aqui. Não vou dizer os nomes não, para não ficar... Deixa ele doido. Mas Ele tá Como é o nome desse caderno aqui? Esse caderno é Ave Maria. Buscar esse caderno. Nós já temos 22, agora tem 22 deputados já conversados e já compromissados, mas vou conversar com mais 2 agora à tarde. Enfim, é uma conversa muito bacana, muito produtiva, porque é uma conversa de um presidente que tem um conceito, né? Que o pessoal já conhece, que tem uma qualidade. Então, é muito fácil para mim fazer política
para presidente da Assembleia. Não vou dizer o nome do deputado, mas um deputado foi conversar com um cidadão sobre política, né? E ele disse, olha, se você vier para cá, eu vou trabalhar para você ser presidente da Assembleia. Aí o deputado olhou para ele e disse, olha, amigo velho, para ser sincero, o presidente da Assembleia é Adriano. Não adianta você trabalhar contra nem a favor, porque ele ganha. Se você trabalhar a favor, melhor, mas se você ficar contra, ganha. Aí ele disse, não, mas você sabe, se a gente for governo, a gente vai para cima e tal. Aí o cidadão contou isso a mim hoje de manhã. Há 4 anos ele enfrentou 2 governadores, um que saiu e outro que entrou, né? Que foi, no caso, Ricardo e João. Que João tinha uma simpatia comigo, mas como o Ricardo era muito contra a minha candidatura, terminou o João também, terminou, como diz... Fica neutro. Como diz Nilvan, contaminou, né? Aí ficou contra também, né? Ficou contra também, mas mesmo assim, graças ao nosso conceito, enquanto deputado, enquanto presidente, os deputados preferiram votar conosco, né? Então, para mim fazer política para presidente é fácil, porque eu tenho um conceito, as pessoas sabem que o que eu falo eu vou cumprir, e eu tenho conhecimento da casa e da causa também. Então, para mim, é uma situação bem confortável, e acreditamos que iremos ganhar com uma folga. Se não vamos ter os 36, que é muito difícil, mas vamos ter aí por volta de 30 votos, com toda certeza. Nessa lista aí, tem algum novato que eu vi aqui? Também. Tem, né? Já temos novatos. Tem que ter, né? Tem que ter, né? Temos novatos. Olha esse caderno aí. Esse pode Esse ver. caderno, Vai olha. até o final do podcast para querer saber os nomes, né? Eu agradecer, presidente, a participação no nosso podcast, no NinjaCast. Obrigado por ter participado. Espero que seja a primeira conversa de várias e sempre estarão aqui com essas personalidades, essas figuras aqui de Rio Tinto, marcando presença aqui no programa. Obrigado, viu, presidente? Eu que agradeço a você, Henrique, a Potinho, a Felipe, ao nosso amigo Glauber, né? Que, por sinal, não estava lembrando dele, foi ele que filmou um casamento de uma das minhas filhas, né? Competente. Muito, né? Produtora média box. Até esqueceu. Pois é, muito competente. As meninas são criteriosas. Se escolheram ele é porque... Ali é cabeça gelada. Aqui são cumpre bons, meta, prazo. exatamente. É muito responsável, amigo. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento e mandar um abraço bem especial para o internauta, ao povo da Paraíba, aos paraibanos e às paraibanas. Estou muito feliz e quero, com toda certeza, honrar cada voto, cada determinação que cada um de vocês nos der através do voto, não só para mim, como para Murilo, para que a gente possa, através do nosso trabalho, contribuir por uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos. Felipe França, obrigado pela participação no NinjaCast. Isso. Saudação especial ao PB Vale, ao Panorama Paraíba na 100.5 FM. Isso, Obrigado pela participação, meu irmão. Um abraço para você, Ninja, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Agradecer mais uma vez pelo espaço, parabenizar pela estrutura, uma excelente estrutura aqui do NinjaCast. E boa sorte sempre aí na caminhada. Obrigado. Potinho de veneno, melhor. Álvaro Costa, obrigado pela participação do nosso programa. Agradecer a você, Ninja, a todo o público que está assistindo a internauta. Mas dizer aqui, já descobri no 18. Já tem 18 jornalistas já. Vai Vai revelar daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco fala Daqui a pouquinho nas redes fala sociais. você aqui no bastidor. Isso. Já serão de 18. Só os 4, que é de 2, né? E vocês acompanham diariamente esses bastidores do nosso querido programa Panorama Paraíba, na 100.5 FM, FM Líder, 100.5. Vocês sintonizam? Você que vai revelar? Não, eu não sei. Rapaz, Daqui a pouquinho a gente já eu pode colocar nas redes sociais, né? Mais 4. Para descobrir, eu vou descobrir daqui a pouco. E convida a gente lá para Rio Tinto, viu? Pra gente saborear aquele peixe delicioso em Haroldo, Se viu? ele quer falar, fala, pode falar, ninguém. Você já saiu no 18? Se o quê? Eu já sei no 18, já tem nessa lista. Você sabe não. Sei que eu tenho 22 aqui e eu acho que até o final do mês eu chego a 30, se Deus quiser. Tá ok. Tá vendo? Informação bastidores, né? Então, vamos lá. Obrigado, Alvinho. Um abraço, meu irmão. Obrigado a você, Sucesso. amigo. Deus te abençoe. Agradecer a participação de todos, agradecer também a nossa audiência. Inclusive, sigam o nosso canal nas redes sociais, o canal do NinjaCast no YouTube. Também acompanhe o blog do Ninja, blogdoninja.com.br. Também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. A todos, nosso muito obrigado e fiquem todos com Deus. Até o próximo encontro.